Olá, tudo bem? Hoje, com grande satisfação, teremos o palestrante, ilustre palestrante, Dr. Renato Marcão, integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo, agora aposentado, advogado atuante na cidade de São José do Rio Preto, autor de diversas obras jurídicas pela editora Saraiva, como, por exemplo, Código de Processo Penal Comentado, Crimes Ambientais, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, curso de execução penal excelente, curso de processo penal top, estatuto do desarmamento, execução penal, lei de execução penal, prisões cautelares e tóxicos. Ou seja, o doutor Renato Marcão, eu brinco que ele é multiuso, ele é um vasto conhecedor do nosso ordenamento jurídico. E hoje, como é de seu grande conhecimento, o tema será prisões cautelares. Doutor Renato, é com grande satisfação que recebo Vossa Senhoria, e, como de sempre, a amizade que eu nutro pelo senhor é muito grande, e além do respeito e da envergadura jurídica do seu saber jurídico. Muito obrigado pela participação desse terceiro Congresso Internacional de Tecnologia da Educação, do Unisalesiano, que alcança 143 países. Muito obrigado e tomo à disposição do senhor. Muito obrigado, eu agradeço o honroso convite e as palavras gentis desse meu dileto, desse meu grande amigo de longa data, professor, doutor Alessander, que sempre acaba colorindo um quadro que só pode ser visto em preto e branco, sempre tecendo palavras elogiosas e exagero em relação às minhas qualidades pessoais, profissionais, mas eu quero dizer que é um grande prazer realmente retornar a um dos eventos da Unisalesiano, dessa feita nesse terceiro Congresso Internacional, e para tratar de um tema que é dos mais relevantes dentro do nosso sistema de direito penal, processual penal, nosso sistema criminal, por assim dizer, prisões cautelares. E é claro que eu não pretendo aqui me enveredar naquela didática pontual que é feita em sala de aulas, mas especialmente trazer à consideração de todos aspectos que eu reputo relevantes, que devem ser considerados na análise e na melhor compreensão deste tema sensível. Todos nós sabemos que é pela execução, em última análise, que vive a lei penal, e o direito penal, o processo penal como um todo, caminha, no caso de procedência de uma ação penal, para a imposição de uma pena criminal. Mas sabemos também que no Brasil vigora, e como entre outros tantos países democráticos, princípios valiosos, como o da presunção de inocência, e então é preciso enfrentarmos reflexões a respeito da possibilidade ou não de prisões cautelares e também, é claro, de temas correlatos, né, por se tratar, portanto, de um sistema que envolve toda a sociedade, não apenas o direito penal, abordarmos alguns temas que nos permitem compreender um pouco mais assuntos relacionados a esse tema, prisões cautelares. E é claro que antes de ingressarmos em outras considerações, me parece oportuno mencionar que, embora em alguns meios, né, de comunicação, na mídia em geral, já se tenha noticiado em julho passado que nós ultrapassamos mais de 800 mil presos no Brasil, eu tive o cuidado de consultar agora há pouco antes mesmo dessa palestra, o banco de dados de estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, e aquele que estiver interessado em pesquisar, pode ir pelo Google mesmo, colocar para pesquisa no CNJ BNMP 2.0, e ali vai encontrar algum campo em que acessará estatísticas, e irá encontrar, então, algumas dessas informações que eu irei traçar agora, em termos de números, né? Alguns desses dados estatísticos que eu reputo imprescindíveis para nós começarmos o estudo, a análise do tema prisões cautelares. Portanto, é preciso dizer que no Brasil, segundo os dados do CNJ de hoje, nós temos 671.384 pessoas presas. 671 mil pessoas presas. Deste total, apenas 314.169 são presos
em execução definitiva. O que isso quer dizer? Presos com condenação transitada em julgado, portanto, definitivamente transitada em julgado e sob cumprimento de pena criminal. Portanto, 314 mil pessoas presas. Deste restante das 671, portanto, apenas 314 em execução definitiva, 204.061 pessoas estão ali como presos provisórios, segundo os dados ainda do Conselho Nacional de Justiça, e 151.267 pessoas execução provisória. Bem, então é correto afirmarmos aqui, basta conta simples, para concluirmos que desse total de 671 mil pessoas presas no Brasil, 355.328 pessoas são presos provisórios, que corresponde a 53%. Portanto, das pessoas presas, nós temos um contingente de 53% de presos cautelares. A média nacional, desde os anos 2000, né, do início dos anos 2000, vinha se mantendo em torno de 40%, 42%, 43%, o que é um absurdo em termos de presos cautelares, porque a média nos países democráticos é em torno de 23%, 24%, no máximo 25%. E nós rondávamos aí com 40%, 42%, às vezes 38%, e isso, evidentemente, sempre chamou a atenção dos estudiosos, da comunidade jurídica, daqueles que realmente se preocupam, né, não só com as estatísticas, mas também com os reflexos, os efeitos, né, que estes números preocupantes desagam na sociedade brasileira e apontam, né, para uma certa preocupação com relação ao nosso sistema de justiça criminal. E veja, se antes nós tínhamos algo em torno de 40%, 42%, apesar da evolução normativa, que logo eu irei mencionar, apesar de uma certa evolução normativa no campo das prisões cautelares, nós aumentamos sensivelmente, portanto, para 53% de presos cautelares. No estado de São Paulo, nós temos também uma regra, é preciso dizer, porque o estado de São Paulo dentre as unidades, né, da federação, é aquele que mais encarcera. Portanto, nós temos aqui 191.829 presos. Um terço, praticamente, e o estado de São Paulo vem se mantendo assim de longa data, um terço da população carcerária nacional, basicamente, cerca de um terço, está no estado de São Paulo. E aqui nós estamos mantendo, né, também uma outra cifra preocupante, de 46% de presos cautelares. Portanto, desse total de quase 200 mil presos no estado de São Paulo, 46% presos cautelares. Se já impressiona, em termos de números, né, sabemos que nós temos 671 mil presos, 53% de cautelares, é preciso mencionar que também, neste banco de dados do CNJ, nós encontramos que, atualmente, nós temos 333.910 mandados de prisão a cumprir, ou seja, presos condenados definitivos, ou ainda que presos, ou melhor, prisões cautelares determinadas, né, mandados de prisão em relação a presos definitivos e mandados de prisão em relação a presos cautelares, no total de 333.910. Portanto, se nós somarmos os presos atuais de 671 mil mais os mandados de prisão a cumprir, nós teremos mais de 1 milhão de presos se nós tivéssemos hoje cumpridos todos esses mandados de prisão que estão pendentes de cumprimento. E vejam, nós temos um déficit carcerário de 250 a 260 mil vagas. Se todos esses mandados de prisão fossem cumpridos, 333, nós saltaríamos, né, para um déficit de aproximadamente 250, né, com 333, nós iríamos para 580, quase 600 mil presos em déficit na prisão. Portanto, né, um outro número estarrecedor para que nós tenhamos aí como alvo de reflexão. Bem, e como eu disse há pouco, nós tivemos avanços legislativos, especialmente em 2011, nós tivemos a conhecida Lei das Cautelares, né, que estabeleceu novas regras do Código de Processo Penal, que é de 1941, né, e que, portanto, já poderia estar aposentado compulsoriamente, tem mais de 70 anos,
já sofreu várias alterações pontuais, hoje literalmente uma colcha de retalhos, e no campo das cautelares penais, portanto, sofreu essa modificação sensível, como disse, em 2011, e nós tivemos depois, é importante mencionar também, um fato bastante relevante, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental número 347 de 2015, que foi julgada no Supremo Tribunal Federal. Não é novidade, todos nós sabemos, né? E a mídia, de uma certa forma, sempre noticia, e os mutirões carcerários que se estabeleceram desde o ano 2008, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Gilmar Mendes, também presidente do CNJ, evidentemente, quando lá se iniciaram os mutirões carcerários, vieram à tona temas sensíveis relacionados à execução da pena criminal. Gravíssimas violações a direitos e garantias fundamentais, reiteradamente praticadas pelo Estado brasileiro, e, é claro, por todas as unidades federativas, né, do Brasil. Portanto, nós somos reincidentes na prática de violações a direitos e garantias fundamentais. Daí, então, o ajuizamento da ação de descumprimento do preceito fundamental, número 347, que foi relator o ministro Marco Aurélio, e nesta ação foi reconhecido, portanto, um trânsito em julgado, o acórdão com trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal, reconheceu que nós somos, o Estado brasileiro é um reincidente na prática massiva de violações a direitos e garantias fundamentais dentro do nosso sistema de justiça criminal, se é que assim podemos denominar, né, de justiça criminal, evidentemente, até porque um Estado em que o próprio Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema, reconhece que o Estado brasileiro é violador, reincidente violador de direitos e garantias fundamentais, é algo realmente bastante significativo. E o que ocorreu depois deste reconhecimento solene, com trânsito em julgado pela Suprema Corte Brasileira, de que nós, o Estado brasileiro, descumpre direitos e garantias fundamentais no direito do sistema criminal. Ato contínuo a esse reconhecimento, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, a 213 de 2015, de dezembro de 2015, em atendimento ao que foi determinado no julgamento desta ação de descumprimento do preceito fundamental, a que me referi, a 347. Em atendimento a isso, é que então se instituiu no Brasil, via resolução do CNJ, e ainda persiste, com algumas alterações, evidentemente, desde 2015, a assim conhecida audiência de custódia, que eu prefiro denominar audiência de apresentação. E no meu livro, Curso de Processo Penal, que está na 8ª edição de 2023, pela editora Saraiva, como já foi anunciado pelo diletíssimo amigo Alessander, ali eu discorro longamente a respeito, inclusive, das razões pelas quais eu prefiro denominar audiência de apresentação aquela que se convencionou denominar audiência de custódia, por força da própria denominação imposta na Resolução 213 de 2015 do CNJ. Bem, a implementação destas audiências de custódia, que eu prefiro denominar apresentação, insisto, veio exatamente para tentar coibir os excessos praticados exatamente nas prisões cautelares. Assim como a lei de 2011 tentou fazer diminuir as estatísticas de presos cautelares no Brasil, e os excessos, evidentemente, cometidos, insisto, há pouco mencionei que nos países democráticos a média é de 23%, 24%, no máximo 25% de presos cautelares, enquanto no Brasil sempre girou em torno de 40%, 42%, e agora, nível nacional, 53%. Então, de 2011, com a lei das cautelares, um problema cultural, que já vem de longa data, né, e que não se vê próximo de qualquer mudança, e que passa, inclusive, por uma crise de identidade da própria magistratura brasileira, que até hoje, em boa parte, não reconhece que os magistrados não integram os quadros da segurança pública. Nós temos, então, sérios problemas com relação à aplicação do nosso sistema normativo. E isso implica dizer que as mudanças, saudáveis mudanças introduzidas com a lei de 2011, foram muito mal recebidas pela prática forense e muito mal compreendidas e pessimamente aplicadas em boa parte dos processos.
Isso resultou, evidentemente, num distanciamento entre o ideal normativo e a realidade prática. A lei é boa, mas o intérprete e o aplicador da lei, diante de um problema cultural, de vínculos culturais, do punitivismo, né, atrelados a uma necessidade arraigada na cultura brasileira, de um punitivismo desnecessário e muitas vezes descomprometido com direitos e garantias fundamentais, nós tivemos, então, de certa forma, a insuficiência de vários dos dispositivos da lei de 2011. Também com relação à resolução de 2015, que introduziu, portanto, como disse, no nosso sistema, as denominadas audiências de custódia, não foi diferente. Até porque, vejam, a audiência, assim denominada de custódia ou de apresentação, ocorre toda vez que se cumprir um mandado de prisão, conforme os termos da própria resolução, prisão determinada uma prisão definitiva ou cautelar, o preso deve ser apresentado ao juiz competente, a fim de que se verifique eventual abuso, cometimento de alguma violência, violação a direitos e garantias fundamentais da pessoa submetida à força do Estado, no caso, à prisão, ainda que em cumprimento de mandado de prisão, não apenas com relação, portanto, à prisão em flagrante. E um início, o que se fez, basicamente, foi apenas conduzir a pessoa presa, e ainda assim, em alguns estados da federação, com graves desvirtuamentos à regra imposta pelo CNJ, conduzir a pessoa presa em flagrante à presença da autoridade judicial, que, em regra, sempre, ou quase sempre, ou em boa parte das vezes, passou a fazer vista grossa da necessidade e do cabimento de medidas cautelares restritivas diversas da prisão, e em regra, ou em boa parte das vezes, o que se tem praticado ainda hoje é a decretação de prisão preventiva, muitas das vezes em casos em que não é cabível a decretação, porque ausentes os requisitos que nós cuidaremos de expor um pouco mais adiante nessa nossa intervenção, atrelados exatamente à prisão preventiva. Mas vejam, então nós temos um sistema normativo, né, que, de certa forma, favorece o asseguramento de direitos e garantias fundamentais, não apenas em razão das mudanças introduzidas no Código de Processo Penal em 2011, mas também fora do Código de Processo Penal por conta da Resolução 213 de 2015, que, aliás, como sempre disse, e consta, inclusive, também dos meus escritos, especialmente no curso de Processo Penal, está repleta de equívocos a resolução, que ainda não foram corrigidos a despeito do tempo já decorrido. Em breve completará 10 anos a resolução, em 2025, já sofreu alterações, mas ainda, a meu ver, padece de vícios inadmissíveis no Estado Democrático de Direito. Bem, além dessas alterações, o nosso Código de Processo Penal também sofreu outras alterações em 2019, com a denominada lei, né, que trouxe também outras alterações, e ainda, né, o pacote anticrime, assim denominado, e que em vários pontos foi analisado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, e que também, da mesma maneira como ocorreu com a lei de 2011, foi muito mal interpretado por parte dos aplicadores, de uma boa parte sensível dos aplicadores do direito, o que também levou à prática reincidente de violação a direitos e garantias fundamentais. Portanto, até aqui já é possível detectarmos que não basta um sistema normativo útil, assegurador de direitos e garantias fundamentais, se nós não mudarmos a questão cultural com relação a este tema. Bem, e antes de seguirmos, né, para uma análise um pouco mais pontual de temas relacionados ao Código de Processo Penal diretamente, voltados, como disse, à prisão preventiva, é preciso conhecermos um pouco a clientela penal. Não é preciso refletirmos a respeito de quem é esta clientela penal. Será que desses 671 mil presos e dos 333 mil mandados de prisão, todos, né, mereceriam estar presos efetivamente ou mereceriam uma condenação com ordem de prisão efetivamente? Acreditem, senhores, é evidente, né, todos nós sabemos, excessos são cometidos rotineiramente, apesar da vocação, né, da magistratura brasileira para distribuir justiça aos jurisdicionados,
muitos excessos são cometidos e muitos desses 671 mil presos atualmente não deveriam ter sequer ingressado no sistema penitenciário e não deveriam, tendo ingressado, ali permanecer, como tem ocorrido, infelizmente, com a difusão, a prática quase que incontrolável das prisões cautelares. Também é preciso dizer que desta clientela penal, como anunciei há pouco, boa parte deve-se, evidentemente, na verdade, uma parte mais sensível, à toxicodependência. E vejam, não se trata de preso por posse ou porte de drogas, até porque nós sabemos que desde a vigência da atual lei de drogas, né, que é de 2006, não é possível a prisão, tampouco a imposição de outro tipo de pena mais severa, mesmo com relação a posse ou porte de drogas para consumo pessoal. É possível, sim, a aplicação de outras penalidades previstas no artigo 28 da Lei de Drogas, a atual Lei de Drogas, mas não a prisão. Portanto, nós não temos quem quer que seja preso pela posse ou pelo porte ou pelo consumo de drogas. Mas a toxicodependência, como todos nós sabemos, alimenta a macrocriminalidade. E para isso basta frequentarmos um único dia, e fui promotor de justiça criminal por 30 anos no estado de São Paulo, posso dizer isso de experiência profissional, basta uma única frequência, um único dia em um gabinete de Ministério Público da Infância e Juventude, com relação a atos infracionais, irão verificar que a esmagadora maioria dos adolescentes que por ali transitam e dos procedimentos que passam pelos gabinetes de Ministério Público, atos infracionais, estão ligados direta ou indiretamente à toxicodependência. A toxicodependência como motivo, como mote, como fator que impulsiona a prática de outras infrações penais, que normalmente iniciam pelo furto, pequenos furtos, depois passa por um furto qualificado, por um roubo, para o tráfico de drogas, tudo isso com o objetivo de alimentar a toxicodependência, de satisfazer a toxicodependência. E esses adolescentes, obviamente, não são maiores, né? Portanto, não podem sofrer pena criminal, sofrem medidas socioeducativas, inicialmente pela advertência, que é uma das medidas, a medida mais branda prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, chegando até mesmo à possibilidade de internação. A realidade mostra que esses adolescentes que se iniciam na toxicodependência e depois partem para a prática de atos infracionais são assíduos frequentadores dos gabinetes de Ministério Público e das varas de infância e juventude. As medidas socioeducativas aplicadas têm se revelado absolutamente, na esmagadora maioria dos casos, de total ou quase total ineficácia. E assim transitam os adolescentes, muitas vezes, aliás, desde a infância, com a toxicodependência, passam pela adolescência e por medidas socioeducativas e continuam toxicodependentes, ingressam agora, após os 18 anos, na maioridade penal e continuam agora já na prática de ilícitos penais, crimes propriamente, furtos, roubos, e se rendem, evidentemente, à prática do tráfico de drogas, quase sempre com o objetivo de satisfazer o próprio vício. Basta frequentarmos também as repartições policiais e as salas de Ministério Público, os gabinetes e as salas de audiência, para detectarmos que, na esmagadora maioria das vezes, 80%, 90% dos casos, o réu em um processo de furto furtava para consumir drogas. Furto simples ou qualificado. O réu de um crime de roubo, na esmagadora maioria das vezes, roubava para consumir drogas, obter recursos para consumir drogas. E no tráfico não é diferente. Então vejam que nós temos toda uma macrocriminalidade impulsionada pela toxicodependência. E, evidentemente, nós sabemos que também a toxicodependência proporciona, além da violência doméstica em números que assombram, né, a sociedade brasileira, outros crimes como, por exemplo, homicídio, lesões corporais. Se há furto e há roubo, há também receptação, evidentemente, da coisa furtada ou da coisa roubada. Muitas vezes também passa pelo estelionato, né?
coisas que estão relacionadas à prática de furto e roubo, como, por exemplo, um talonário de cheques, que depois é utilizado para a prática de estelionatos, homicídios, chacinas, inúmeros crimes, portanto, relacionados, todos tendo como ponto de base a toxicodependência. Veja, se nós somarmos estatisticamente todas essas infrações penais impulsionadas pela toxicodependência, nós chegaremos à cifra assombrosa de algo em torno de 85% dos presos atuais chegaram à justiça criminal, sofreram condenações definitivas ou ainda presos cautelares levados pela toxicodependência. E o que é que o Estado brasileiro tem feito em relação a este tema, toxicodependência? Nós já sabemos agora, diante dessas reflexões, que toda ou quase boa parte da criminalidade segue impulsionada pela toxicodependência. É evidente que um Estado comprometido com a segurança pública, um Estado comprometido com o asseguramento de direitos e garantias fundamentais, inclusive da pessoa toxicodependente, teria por foco inicial e responsabilidade absoluta políticas públicas voltadas a resolver ou pelo menos minimizar o problema da toxicodependência. E eu costumava dizer aos meus colegas promotores e também aos juízes com quem trabalhei ao longo dos 30 anos como promotor de justiça, e sempre também nas palestras presenciais, nos debates com os amigos, com os colegas, com os participantes, sempre disse que nós, enquanto ainda era promotor de justiça criminal, enxugávamos gelo na atividade criminal. A polícia, e o doutor Alessander é prova disso, enxuga gelo, porque nós não combatemos a fonte do problema. E vejo como o Estado brasileiro investe mal. Não há uma política de Estado em relação a este tema. E veja, não se trata de política de governo. É algo que deve ser superior a qualquer governo transitório, uma política de Estado, como, aliás, ocorre nos Estados Unidos. Todos os anos, a Casa Branca vem e presta contas à população da política de drogas que deu certo ou não naquele ano que se encerrou, e vamos para uma nova política de drogas. É uma política de Estado, é uma política da Casa Branca. E isso ocorre em vários outros países também. Mas no Brasil, embora nós tenhamos uma legislação, como é o caso da atual lei de drogas, que estabeleça atividades de prevenção, de atenção, de repressão, enfim, um conjunto normativo bastante interessante neste tema, nós não temos políticas efetivas. E veja que, sem combater o problema da toxicodependência, por isso eu digo que é enxugar gelo, o problema da criminalidade não terá solução, nós não teremos baixa nas estatísticas, ou pelo menos baixas sensíveis nessas estatísticas assombrosas que aterrorizam toda a sociedade brasileira. E o Estado brasileiro, portanto, investe mal, porque se investisse adequadamente no combate às drogas e no cuidado e na atenção com a toxicodependência, no tratamento ao toxicodependente, nós não teríamos que investir tanto, por exemplo, nas polícias, nós não teríamos que investir tanto no Ministério Público, no Judiciário, na criação de estabelecimentos prisionais os mais variados e sempre com déficit carcerário, como nós enfrentamos de longa data, sem sequer conseguirmos nos aproximarmos de uma solução neste tema. Então, o Estado brasileiro investe mal. A ausência de políticas públicas tem ocasionado o quê? Esta falência, por assim dizer, de um sistema de justiça criminal reconhecidamente, com trânsito em julgado por decisão da Suprema Corte, violador de direitos e garantias fundamentais. Por isso, nós vivemos em um Estado que se diz democrático de direito, onde há uma decisão, insisto, mais uma vez, com trânsito em julgado, dizendo que nós somos violadores de direitos e garantias fundamentais. O Estado brasileiro, portanto, pratica a violação massiva e sem qualquer política efetiva apta a reverter este quadro. É isso que disse o julgamento da ação de descumprimento do preceito fundamental 347. E de lá para cá, caríssimos, não mudamos em nada positivamente este cenário que só se mostra cada vez mais preocupante.
E vejam, como eu disse, nós não temos problemas com relação ao nosso sistema normativo. É claro que temos algumas imperfeições, como inclusive algumas regras foram recentemente introduzidas, né, pela lei de 2019, e mais recentemente, inclusive, reconhecido, a meu ver, com todo respeito, de forma equivocada pela Suprema Corte, a questão, por exemplo, da possibilidade de prisão imediata, mesmo sem o trânsito em julgado, após a condenação pelo júri, pena igual ou superior a 15 anos. Evidentemente que essa decisão é equivocada e o dispositivo legal em que ela se fundamenta é igualmente equivocado, e não sou eu apenas quem afirmo isso. O próprio Supremo Tribunal Federal, em outros momentos, já disse que é vedada constitucionalmente a prisão preventiva, a prisão ex lege, apenas por previsão legal, mas nesta decisão ele contrariou suas decisões anteriores. Mas vejam, nós temos um sistema normativo que é preciso fazermos, então, algumas reflexões a respeito para compreendermos um pouco mais. Nós mencionamos há pouco que o tema prisões cautelares tem essas nuances, portanto, presos provisórios. E também sabemos que esses presos provisórios seguem em números significativos, impulsionados pela toxicodependência. Bem, no plano normativo, no Código de Processo Penal, se nós procurarmos, quais são as prisões cautelares previstas no nosso Código de Processo Penal? Nós temos prisão em flagrante e prisão preventiva no Código de Processo Penal. Prisão em flagrante, prisão preventiva. Claro que a prisão preventiva, em alguns casos, desde que atendidos os requisitos legais, poderá ser substituída por prisão domiciliar, né? Como diz lá o artigo 317 e também o artigo 318 do Código de Processo Penal. Basicamente, então, nós temos prisão em flagrante e prisão preventiva. Nós temos prisão temporária, fora do Código de Processo Penal, na Lei 7.960 de 1989. Temporária por quê? Porque, inicialmente, ela deve ser decretada quando cabível e apenas naquelas hipóteses taxativamente previstas na mesma lei, 7.960 de 89, portanto, só naqueles tipos penais que a própria lei elencou é que é possível cogitarmos de prisão temporária, prazo 5 dias, prorrogável por mais 5, quando comprovada, evidentemente, a necessidade, de forma fundamentada, etc. A Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, acrescentou no artigo 2º, parágrafo 4º, a possibilidade de prisão por 30 dias, em se tratando de hediondos ou assemelhados, prorrogável por igual período, também, claro, sempre que for justificada a imprescindibilidade da medida. Então, vejam, prisão temporária fora do Código de Processo Penal, na Lei 7.960 de 1989. Nós temos ainda uma outra possibilidade de prisão cautelar, que é a prisão para fins de extradição, prevista na Lei de Migração. Muito pouco conhecida, é verdade, mas é preciso mencionarmos que, então, nós não temos apenas, no rol das cautelares no ordenamento jurídico brasileiro, a temporária, a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Nós temos também, para fins de extradição, prevista na Lei de Migração, esta outra possibilidade de prisão cautelar específica, como a própria Lei de Migração deixa claro em seu texto. Bem, o que nos convoca agora à reflexão são aspectos relacionados diretamente à prisão preventiva. E por quê? Em razão, primeiro, claro, do nosso tempo, né? Nosso compromisso com o tempo aqui em relação à participação neste evento, não pretendemos cansá-los sobremaneira com relação a esses temas, e a brevidade, claro, nos impõe, então, a limitação, e por isso apenas mencionaremos que a prisão em flagrante, como todos sabem, ali pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, flagrante próprio, impróprio, presumido, aquelas hipóteses, né, de flagrante, a lavratura do flagrante de competência da autoridade policial, e depois de lavrado o auto de prisão em flagrante, é possível, e o nosso Estado permite, né, a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. Há competência, a atribuição da autoridade policial para a concessão de fiança em determinados casos, e há restrição em relação a outros, que, portanto, então, só poderão ser apreciados a fiança, cabimento ou não,
só poderá ser apreciada e concedida, se for cabível, pelo Poder Judiciário. Bem, mas é preciso mencionarmos que, lavrado o auto de prisão em flagrante, após concedida a fiança, o cidadão preso será imediatamente colocado em liberdade. Se ele não, pela própria autoridade policial, se ele não for colocado em liberdade, deverá ser conduzido em 24 horas, portanto, deve ser submetido a uma audiência de custódia, que, como eu disse, prefiro audiência de apresentação. Esta é a denominação mais adequada, a meu ver. Deverá ser conduzido à presença da autoridade judiciária competente, a fim de que se analise a situação da prisão. Então, veja, prendeu em flagrante, lavrado o auto, a autoridade policial deverá arbitrar fiança quando cabível, até porque a Constituição Federal diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Cabível a fiança e estando na alçada da autoridade policial, é dever constitucional da autoridade policial, e, portanto, direito subjetivo assegurado ao cidadão preso em flagrante, o arbitramento de fiança. E o pagamento, então, implicará em que o sujeito irá ser recolocado em liberdade e aguardará os trâmites formais da investigação e de um eventual processo em liberdade. Esta é a regra. Não sendo concedida a liberdade provisória pela autoridade policial, por qualquer fundamento, por qualquer motivo, seja porque a autoridade policial entende que não é cabível, seja porque ela de fato não é cabível no momento, dentro da esfera policial, e deve ficar, portanto, reservada à análise do juízo, a pessoa presa será, como disse, levada à presença da autoridade, acompanhada de advogado, e se não tiver, será nomeado um defensor, presente também o representante do Ministério Público, e nesta audiência, que veio, então, no cenário jurídico introduzida pela Resolução 203 de 2015, ali, diante dos dispositivos dessa resolução, a autoridade judiciária deverá avaliar se houve ou não a prática de alguma violação a direitos e garantias fundamentais. Uma grave falha dessa resolução é impedir que a pessoa presa se pronuncie sobre o mérito, as razões pelas quais ela se encontra presa. Por isso que os juízes de direito, na audiência de apresentação, se limitam a perguntar à pessoa presa se ocorreu alguma agressão, alguma violação, algum direito seu, ou se tudo transcorreu de forma normal, entre aspas, né, com a sua prisão. Vejam, eu insisto, há aqui um grave erro na resolução e na prática judiciária. Por quê? Os juízes não permitem, com base na legislação, que o preso se pronuncie sobre o mérito da prisão. Tampouco se houver pergunta a respeito. A defesa nem mesmo pode perguntar sobre o mérito desta prisão. Mas veja, logo em seguida a essas informações da pessoa presa, a autoridade judiciária, logo em seguida as respostas que poderá apresentar as indagações da defesa ou do Ministério Público, sem ingressar no mérito, o juiz irá avaliar o mérito e, eventualmente, decretar a prisão preventiva e, nesta sua decisão, necessariamente terá que dizer, se for decretar a prisão, que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Começa assim a sua decisão. E veja, a pessoa conduzida à presença de um juiz é o seu primeiro momento, o seu primeiro contato com o judiciário, e ela está impedida de falar sobre o mérito dos fatos que lhe são imputados. Esse é um erro gravíssimo da resolução, que perdura desde 2015, sem que se tenha voltado ainda a atenção do Conselho Nacional de Justiça para este grave equívoco. E insisto, grave porque, logo em seguida, ao seu pronunciamento, né, que as respostas apresentadas pela pessoa presa, que não pode falar sobre o mérito, o juiz, de certa forma, avaliará o mérito e então virá decretar a sua prisão, como tem ocorrido em mais de 50% dos casos nas audiências de custódia, audiências de apresentação. Este é um grave erro que persiste e, pelo jeito, persistirá ainda por um bom tempo. Mas veja, então, levada à presença da autoridade policial, o artigo 310 do Código de Processo Penal, e agora, então, iniciamos numa análise um pouco mais detalhada do Código de Processo,
ele diz que, após receber o auto de prisão em flagrante, lembre-se, a pessoa foi presa, a autoridade policial lavrou, formalizou a prisão, portanto, redigiu o auto de prisão em flagrante. Após receber esse auto de prisão, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, então observem que não se trata de 24 horas após receber o auto de prisão, mas após a formalização da prisão, o juiz competente deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, do advogado, se tiver, ou do defensor público, caso não tenha, né? Então, estará disponibilizada a assistência judiciária via defensoria pública ou assistência judiciária gratuita, e também do membro do Ministério Público, nesta mesma audiência, e então, após a oitiva do acusado, com essas peculiaridades que eu acabei de mencionar, o juiz deverá, inciso 1 do artigo 310, relaxar a prisão. O que é relaxar a prisão? Se a prisão for ilegal, a autoridade policial lavrou o auto de forma equivocada, não cumpriu com os requisitos legais, ou não era caso de prisão em flagrante, né, ou mesmo sendo o caso, houve violação a direitos e garantias fundamentais, por exemplo, a autoridade judiciária deverá relaxar a prisão. O que é isso? Colocar o preso em flagrante em liberdade. Acabou a investigação? Acabou o processo? Não. A investigação continuará, mas a pessoa presa será colocada em liberdade e, portanto, responderá ao processo em liberdade, aguardará os trâmites da investigação e do processo, se houver um processo, e só será presa, evidentemente, se houver um fato novo que assim justifique. Então, a primeira hipótese, após receber o auto, relaxar a prisão. Bem, se não for caso de relaxamento, caberá ao juiz ver se é caso de conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Lembrem-se, a autoridade policial deve conceder fiança quando estiver dentro da sua alçada e for cabível. Há outras situações em que não cabe à autoridade policial e apenas, então, ao juiz é que caberá decidir a respeito. Se o juiz analisar e concluir que é cabível a liberdade provisória mediante fiança, ele então concederá a fiança, irá arbitrar a fiança, um valor que deverá ser pago a fim de que a pessoa presa pague, portanto, a fiança e responda ao processo, as investigações, aguarde as investigações e responda a eventual processo em liberdade, mediante pagamento de fiança. Algumas vezes não é cabível a liberdade provisória mediante fiança. E por isso a autoridade policial não concede, tampouco o juiz poderá conceder fiança. E vejam que interessante é o sistema normativo brasileiro. Imaginem que alguém foi preso por tráfico de drogas, preso em flagrante por tráfico de drogas. A Constituição Federal, o ordenamento jurídico diz que o crime de tráfico de drogas é inafiançável. Imaginem um crime de homicídio doloso, simples. Não é cabível também fiança em razão da quantidade da pena, a autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante. Bem, e é remetido, então, o auto até a autoridade judiciária e o preso é apresentado nesta audiência de custódia. Crime inafiançável. A autoridade policial não relaxou o auto de prisão em flagrante, porque não era caso de relaxamento. Não arbitra fiança, porque não é cabível fiança. Há vedação expressa no ordenamento, em razão da gravidade da infração, o ordenamento dispôs que não é possível pagar para responder, aguardar o inquérito em liberdade e eventual processo. Porém, é possível, e é cabível, conforme o ordenamento, conceder liberdade provisória sem fiança. É dizer, senhor preso, em razão da gravidade do delito praticado, o senhor não pode pagar para responder em liberdade, mas o senhor pode responder em liberdade sem pagar nada. É este o nosso ordenamento, né? Que eu já sugeri várias vezes alteração para que ficasse pelo menos um pouco mais harmônico, né? Neste sentido. E aí, vejam, então, embora não seja cabível liberdade provisória mediante fiança, é cabível liberdade provisória sem fiança. O delito inafiançável, e eu vou insistir nisso, porque já tivemos momentos
gravíssimos de confusões inaceitáveis em relação a esses conceitos, e confusão, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal. Inafiançabilidade não veda a liberdade provisória sem fiança. É possível liberdade provisória em crimes inafiançáveis? Sim, é possível, é cabível e a Constituição Federal assegura a possibilidade, portanto. Então, vamos agora, então, caminhando ainda nesta nossa sequência. Lembrem-se, alguém foi preso na via pública, vamos imaginar que alguém foi preso e lavrado o auto de prisão em flagrante, e aí conduzido à audiência de custódia, então o juiz verificou que não era caso de relaxamento e também verificou que não era caso de liberdade provisória mediante fiança. E também identificou que era caso de prisão preventiva. Então, ele não concede a liberdade provisória sequer com fiança ou sem fiança. Ele vai ter que, do quê? Decretar a prisão preventiva nesta audiência de custódia. A questão maior e suscitou muita discussão durante muito tempo, e desde sempre eu sustentei o que vou afirmar agora na sequência. O juiz de direito pode decretar prisão ex officio, prisão cautelar ex officio, sem provocação, sem que alguém peça, por iniciativa própria. Então, nesta audiência de custódia, tem lá na sua presença alguém que foi preso em flagrante. Ele analisa, não é caso de relaxamento. Ele analisa, entende que não cabe liberdade provisória, com ou sem fiança. Na sua visão, ele pode decretar a prisão? Não, não pode. No Estado democrático de direito, e até onde sabemos, né, nós vivemos num Estado minimamente democrático e de direito, o juiz não pode. No modelo de processo acusatório, o juiz não pode, nunca pôde, na verdade, decretar prisão cautelar ex officio, sem provocação, por iniciativa própria. Daí a discussão que se teve no passado em relação a este artigo 310, inciso 2. Esta discussão acabou sendo superada, notadamente, pelo que decidiu o então grande ministro Celso de Mello, no seu último voto perante a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, quando, então, do julgamento do acórdão do habeas corpus, número 188.888, onde, para nossa honra, citou lá nosso posicionamento, né, para minha enorme satisfação e orgulho, citou o nosso livro Curso de Processo Penal, com base no nosso entendimento, decidiu Sua Excelência, e seu voto foi acolhido por unanimidade por todos os demais integrantes da turma, para deixar definitivamente assentado em voto histórico, em decisão histórica, que juiz de direito não pode decretar prisão cautelar ex officio, por iniciativa própria. É preciso provocação, representação da autoridade policial, entenda-se, ou requerimento do Ministério Público, titular da ação penal pública. Embora o Código de Processo Penal também legitime o querelante e o assistente a postular decretação de prisão preventiva, e aí, atenção, né, uma perguntinha que pode ser feita em um exame ou numa prova, né, ou num exame, um concurso público ou mesmo da OAB, né, se o querelante ou o assistente podem postular prisão preventiva na fase de inquérito. E aí os senhores vão olhar a letra fria da lei, podem interpretar que sim, se analisarem lá a lei friamente, por exemplo, o artigo 311, que diz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Quem lê este artigo, desavisadamente, pode concluir que na fase de inquérito, o querelante e o assistente poderão postular prisão preventiva. Ocorre que na fase de inquérito não há querelante. Querelante é aquele que apresenta queixa-crime. Queixa-crime é a petição inicial da ação penal privada em juízo. Aquela vulgar expressão, vou na delegacia dar queixa, isso um profissional do direito, evidentemente, não pode, né? Seria uma mediocridade abaixo, porque mediocridade é o que está no meio, mediano, né? Seria abaixo da mediocridade um profissional do direito ir até a delegacia dizer que foi dar queixa e achar que isso é uma queixa-crime.
E eu digo isso porque inúmeras vezes me deparei com situações, na realidade, como promotor de justiça, em que advogados redigiam uma, aspas, queixa-crime e levavam até a autoridade policial e acreditavam que isso era uma queixa-crime. E não é, nunca foi, e até que mude a legislação, nunca será. Portanto, querelante não pode postular prisão preventiva na fase de investigação. E o assistente da acusação? Por semelhante razão, também não pode, porque não há assistência no inquérito. Só haverá assistente, é possível, o instituto do assistente da acusação, previsto no Código de Processo Penal, após a instauração da ação penal. Então, não há querelante, não há assistente na fase de inquérito. A leitura, sem muito cuidado, do artigo 311 pode conduzir a equívocos. Portanto, é preciso estar atento a esta situação. Bem, então vejam, 310, grosso modo, nós analisamos e vimos, então, que preso em flagrante conduzido à autoridade policial, até a presença do juiz competente, ou ocorre o relaxamento da prisão, ou o juiz concede liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, se houver provocação e se for cabível, poderá ser decretada a prisão preventiva, como diz o inciso 2 do artigo 310. Embora o 310.2 não diga, também é possível a prisão temporária, neste mesmo momento, que é a audiência de custódia. Portanto, embora a lei não diga, é cabível a prisão temporária. Também se houver provocação, requerimento. Lembrando que no nosso ordenamento constitucional, conforme o nosso sistema, a prisão preventiva, ela é exceção da exceção. E vejam, mesmo a prisão em flagrante, ela só ocorre para que seja colhida a prova. Flagrante vem do latim, é aquilo que é flagrans, é o crime aceso. Portanto, e por que é que eu digo que só se prende em flagrante para colher a prova? Tanto isso é verdade que após colhida a prova, lavrado o auto de prisão em flagrante, a autoridade judicial deverá conceder liberdade provisória mediante fiança, quando couber. Se não for da alçada da autoridade policial, caberá ao juiz conceder fiança ou liberdade provisória sem fiança. Portanto, vejam, insisto, a prisão em flagrante, a lavratura do auto de prisão em flagrante tem como fundamento principal, é claro que muitas vezes se presta também a evitar a consumação de um delito mais grave ou até a preservação de outros bens jurídicos, mas, em regra, é para coleta da prova do crime aceso, que está ali disposta, né? De uma forma em que possa ser colhida com mais facilidade pela autoridade policial e, assim, favorecer a investigação. Bem, tanto que a prisão em flagrante, veja, se a prisão em flagrante ela é uma exceção no ordenamento, a prisão preventiva é a exceção da exceção. Porque só poderá ser decretada, como disse, se houver requerimento, presentes os requisitos. Quais são esses requisitos? Aliás, para todas as prisões cautelares, só será possível a imposição se houver pressupostos muito claros, prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. São esses os pressupostos básicos para a decretação de uma prisão preventiva, que é a prisão cautelar clássica no ordenamento jurídico. Ninguém fica preso em flagrante por mais de 24 horas. Por quê? Ou ela vai receber a liberdade provisória, pela autoridade policial mesmo, que lavrou o auto, ou, veja, mediante fiança, ou liberdade provisória mediante fiança concedida pelo juiz, ou liberdade provisória sem fiança, concedida pelo juiz. Ponto. É até aqui que vai o tempo ou a temporalidade da prisão em flagrante. Daqui em diante, se não ocorrer o relaxamento, se não for concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança, só será possível permanecer preso se for decretada a temporária, e aí sabemos que é 5 mais 5, nos hediondos 30 mais 30, possivelmente, ou a prisão preventiva. Prisão em flagrante só se fica preso por força de flagrante, insisto, 24 horas. Se persistir prisão daí por diante, necessariamente será uma prisão temporária ou prisão preventiva. A temporária tem um prazo certo, como disse e insisto, já vimos, e a prisão preventiva não tem um prazo previsto. Portanto, não há nenhuma previsão e ela se submete ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade.
Prisão preventiva é constitucional? É. Viola o ordenamento jurídico brasileiro? Não. Mesmo não tendo um prazo, deve seguir, portanto, a razoabilidade. Encerrada a instrução, por exemplo, não tem sentido, salvo algum outro fundamento, não tem sentido lógico, muitas vezes, a manutenção da prisão, por exemplo, se for decretada para garantia da instrução. Encerrada a instrução, não há sentido em manter preso alguém, porque já superado o fundamento. Mas vejam, então nós temos como requisitos da prisão preventiva básicos: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria. Basta a existência desses pressupostos para que se decrete a prisão preventiva de alguém? Claro, lembrando que é imprescindível que seja requerida pelo Ministério Público, ou que haja representação da autoridade policial, ou, se instaurado já o processo, mediante também requerimento do assistente ou do querelante, quando cabível. Presente prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, a autoridade judiciária ainda terá que analisar o 313 do Código de Processo Penal. E aí, então, lá nós vamos encontrar que somente será cabível naquelas hipóteses taxativamente previstas no artigo 313, que diz que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Alguns já disseram que, portanto, só é cabível decretação de prisão preventiva em crime doloso. Com todo respeito, datíssima máxima vênia, não é correta esta afirmação. Em alguns casos é possível, e eu demonstrarei logo mais, a decretação de prisão preventiva em relação a crime culposo. Mas vejamos, crime doloso, não é possível pensarmos, então, que esta restrição ditada no inciso 1º autorize concluir que só é cabível preventiva em crime doloso. Mas aqui, por que é que a pena apontada é superior a 4 anos? Porque se ela for inferior a 4 anos, até 4 anos, veja, fala máxima de liberdade superior a 4. Até 4, se for condenado primário de bons antecedentes, receberá penas e medidas alternativas. Portanto, não tem sentido manter alguém preso cautelarmente, se depois de condenado será possível a concessão de penas e medidas alternativas. O inciso 2 fala do reincidente. Portanto, se houver prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria, estamos caminhando, mais a reincidência, estamos caminhando para a possibilidade de prisão preventiva. Apenas caminhando. É preciso também outros requisitos que veremos mais adiante. Também é possível, numa outra hipótese do 313, se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. E aqui, atenção, é preciso muito cuidado. Não basta que o crime seja praticado contra, no caso de violência doméstica, contra a mulher, né, ou contra a criança, contra o adolescente, contra o enfermo. Para a decretação da prisão preventiva, que não há prisão preventiva automática no ordenamento jurídico brasileiro, portanto, para que ocorra aqui a prisão, é preciso que ela se demonstre imprescindível para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas. É preciso, portanto, analisarmos este pressuposto. Foram aplicadas medidas protetivas de urgência e agora, para garantir a execução, se faz imprescindível a decretação da prisão preventiva nesses casos indicados no inciso, portanto, 3º. O parágrafo 1º também diz que é possível a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade da pessoa, quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se houver outra hipótese, né, se alguma outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Veja, neste caso, já adianto, é possível a prisão preventiva por crime culposo. Imaginem que alguém pratica um crime de homicídio culposo, né, e aí, no caso, há prova da existência do crime, há indícios suficientes da autoria e não há elementos suficientes para a identificação e a pessoa se recusa a apresentar esses elementos à autoridade policial ou a dúvida
fundada a respeito da sua identificação. É possível a prisão preventiva mesmo em se tratando de crime culposo. Bem, e vejam, eu disse que nós estamos caminhando apenas para a possibilidade de prisão preventiva, porque lá nós vimos a necessidade de prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, como diz lá o artigo 312. O 313 apresenta quais são as hipóteses de cabimento. Porém, nós temos ainda no 312 as circunstâncias autorizadoras. E quais são elas? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal. A maior discussão que se tem é com relação a esta circunstância, garantia da ordem pública. E desde já, observo que não é preciso, né, que estejam presentes as 4 circunstâncias. Basta apenas uma delas. Portanto, basta que exista prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, uma das hipóteses daqueles incisos do 313, a que me referi há pouco, e também garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou a conveniência da instrução, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em alguns casos, evidentemente, é possível identificarmos até mesmo 2 dessas circunstâncias ou mais, mas é preciso que elas estejam demonstradas empiricamente dentro da prova e que o juiz, ao decretar a prisão cautelar, indique de onde nos autos da investigação ou do processo criminal ele retirou apontamentos, né, elementos seguros de convicção da prova, aponte onde está a prova que justifica a existência desta circunstância, garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, ou qualquer outra dessas circunstâncias apontadas. Veja, garantia da ordem pública, embora tenha ensejado inúmeras ilegalidades, por assim dizer, inúmeros incontáveis abusos na prática das decretações de prisões preventivas, até porque este é o maior fundamento rotineiramente, né, mais comumente utilizado, eu não defendo, não advogo a sua abolição. Mesmo outros países, como a Alemanha, Espanha, Itália, por exemplo, mantêm em seus ordenamentos, seus respectivos ordenamentos, para não citar outros tantos, a possibilidade de prisão preventiva por esta circunstância, garantia da ordem pública. E veja, o problema não está na previsão, está no mau uso que dela se faz na prática forense. Como também o problema da prisão preventiva não está na prisão preventiva propriamente dita, mas no mau uso que se faz do instituto, nos excessos que rotineiramente são praticados. E vejam, eu mencionei há pouco, já estou caminhando para o fim, eu mencionei há pouco a necessidade de fundamentação empírica, ou seja, apontar nos autos de onde a autoridade judiciária retirou aqueles elementos. Não basta uma afirmação genérica, não é suficiente a referência a julgados variados das mais variadas cortes superiores, não é suficiente repetir as frases ou as palavras sacramentais do Código de Processo Penal, especialmente do artigo 312 do Código de Processo. É preciso muito mais. A própria Constituição Federal, a Constituição Soberana Cidadã, é clara ao dizer e impor a obrigatoriedade, aliás, uma garantia fundamental do cidadão, a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, fundamentação empírica, fundamentação concreta, e não uma fundamentação genérica, pífia, superficial, retórica. É preciso que se pratique um processo penal democrático, e isso pressupõe, portanto, que a autoridade judiciária, sempre que decidir a rigor, dê as razões de seu convencimento com base na prova produzida. Além da Constituição Federal, que obviamente já é mais que suficiente para impor a obrigação de fundamentação das decisões judiciais, não raras vezes os tribunais têm editado súmulas. O próprio Superior Tribunal de Justiça, a Suprema Corte, tem súmulas dizendo que a autoridade judicial poderá fazê-lo desde que faça de forma fundamentada. Ora, será que é necessário que uma súmula venha dizer que a autoridade policial, aliás, a autoridade judicial, tenha que proceder, decidir de forma fundamentada, se isso já está na Constituição Federal?
Não obstante todas essas previsões, nós temos ainda o artigo 315, que foi introduzido em 2019 com o tal pacote anticrime, foi introduzido no Código de Processo Penal essa redação que diz: a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Vou ler. Parágrafo 1º. A motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, na motivação, o juiz deverá indicar concretamente, portanto, não se trata de um raciocínio genérico, empírico, concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada, insisto, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. E aí vem os incisos. 1. Limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E assim segue o 315 com outros incisos, que eu vou me permitir não ler aqui para não me tornar ainda mais enfadonho. Mas vejam, meus caríssimos, e já caminhando realmente para o final, seria necessário mesmo, no Estado democrático de direito, com magistrados compromissados com o asseguramento de direitos e garantias fundamentais, com a Constituição Federal impondo a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, fundamentação concreta, evidentemente, não é? Não podemos ser idiota ao ponto de imaginarmos que outra seria a fundamentação, que não aquela, né, reservada ao caso concreto. Seria necessário o legislador dizer que o magistrado não pode fazer argumentação genérica, não pode deixar de enfrentar os fundamentos, né, reais do processo? Por que esta lista do artigo 315, nos seus incisos? Exatamente porque esta é a realidade do dia a dia. Exatamente porque quando da edição da lei de 2019, que alterou o Código de Processo Penal, era esta a realidade do judiciário brasileiro, que invariavelmente, em suas fundamentações, nas decisões que impõem prisões cautelares, seguem de forma genérica a decretar prisões descabidas. E o que é que mudou depois de 2019? Nada em relação a este tema. Na maioria, na esmagadora maioria dos casos, aqueles magistrados que decidiam de forma desfundamentada continuam a praticar decisões desfundamentadas. Não raras vezes, nós recorremos, hoje, né, na advocacia, no exercício da advocacia, a que retornei em 2019, depois que pedi aposentadoria no Ministério Público de São Paulo, ainda hoje, muitas vezes, nos deparamos com decisões desfundamentadas, recorremos, alegando que a decisão está desfundamentada, e o tribunal consegue proferir uma decisão ainda mais desfundamentada em relação e na análise de uma decisão manifestamente inconstitucional. A Corte consegue ser ainda mais violadora e fomentar ainda mais a violação de direitos e garantias fundamentais. Portanto, vejam, num Código de 1971, da época ditatorial, embora alguns queiram negar, né, um código feito, né, na ditadura, sofreu alterações sensíveis, fundamentais, inclusive impostas pela Constituição Cidadã de 1988, né, que 5 de outubro agora fará mais um aniversário. Depois, algumas outras tantas alterações, e especialmente em relação
ao tema prisões cautelares, a partir do artigo 282 do Código de Processo Penal, especialmente com a Lei das Cautelares de 2011, depois com o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional por decisão que transitou em julgado, decisão da Suprema Corte, depois com a resolução que determinou, então, a realização das audiências de custódia, com todas as suas mazelas, esta mesma resolução, mas com algumas virtudes, pretensas virtudes, pelo menos, e depois ainda a alteração imposta em 2019. Ainda assim, escalamos nas cifras percentuais da cautelaridade e alcançamos hoje 56% de presos cautelares num sistema absolutamente caótico e que não recupera e que não regenera e que muito favorece ao crime organizado, que ali vem arregimentando invariavelmente aqueles que ingressam nas suas fileiras, porque ainda jovens passam a frequentar o ambiente carcerário e, tendo ingressado no sistema, para a própria sobrevivência, precisam se filiar, se agremiar a uma determinada facção criminosa, até mesmo para que possam sobreviver, insisto, naquele ambiente, e a partir de então, filiados, agremiados, assumem compromissos com a macrocriminalidade, de onde invariavelmente não conseguirão sair por vontade própria, não é? Até porque o Estado brasileiro, dentro do nosso sistema de justiça criminal, ele é absolutamente incompetente fora e também dentro do sistema. Portanto, a sociedade ordeira se encontra exposta e continuará exposta à macrocriminalidade, muito mais pela falta de políticas públicas efetivas e pela implementação de uma política de governo, aliás, de Estado e não de governo, que enfrente de forma inteligente, com investimentos, inclusive em pessoal, em equipamentos e inteligência, enfrente o tráfico de drogas, a macrocriminalidade que dele decorre, e também com investimentos e inteligência nas polícias, Ministério Público e Poder Judiciário. Portanto, há uma questão que é muito mais de políticas públicas e de cultura que se deve impor à sociedade brasileira, que elege os seus representantes e que muitas vezes não cobra desses mesmos eleitos, né, o atendimento a direitos e garantias fundamentais, e também dos operadores do direito. E aí me refiro exatamente a todos que nos ouvem neste momento, até porque operadores, hoje ou amanhã, seguirão compromissados com o alcance, com o atingimento, né, e a permanência de um Estado de Direito minimamente democrático que interessa a todos nós. Muitíssimo obrigado, eu agradeço mais uma vez imensamente o honroso convite e o interesse e a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Renato. Com grande maestria, demonstrou novamente seu conhecimento sobre o tema muito importante na nossa atualidade. Temos a agradecer a dispensa do seu tempo particular como grande advogado de Rio Preto para realizar essa palestra para o 3º Congresso de Educação e Tecnologia do Unisalesiano. Muito obrigado, doutor.